Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e a apresentação está disponível no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o Sr. Fernando Calamita, CEO da IMC, e Sra. Natália Lacava, CFO da IMC. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Natália, que dará início à apresentação. Por favor, Natália, pode prosseguir. Obrigada, bom dia, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença no nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2025. Antes de começar, eu queria dar as boas-vindas ao nosso novo CEO, Fernando Calamita, que se juntou ao nosso time em fevereiro. Fernando, seja muito bem-vindo à IMC. A gente está muito animado com a sua chegada e tenho certeza que a sua experiência no setor de alimentação vai contribuir bastante para esse novo momento da companhia. Então, vou passar a palavra para você fazer a abertura. Na sequência, a gente segue aqui com a apresentação de resultados. Fernando, fique à vontade. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Natália. É um prazer assumir a posição de CEO da IMC e estar falando com vocês hoje. Nos últimos 6 anos, tive a oportunidade de liderar a GRSA, uma das principais empresas de serviço de alimentação no país. Além de experiências anteriores, liderando negócios em diferentes segmentos, que me deu uma visão ampla de gestão e operação. Chego à IMC com o objetivo de fortalecer a execução, aprimorar a eficiência operacional, a disciplina financeira e construir uma base sólida para um crescimento sustentável. Vejo uma companhia com ativos relevantes, marcas fortes e oportunidades concretas de geração de valor. Agradeço ao Conselho de Administração da IMC pela confiança e manifesto aqui meu compromisso em entregar consistência, previsibilidade e disciplina na execução. Seguimos agora para a apresentação dos resultados. 2025 foi um ano desafiador para a empresa, com pressão relevante em algumas operações, especialmente nos Estados Unidos, além de um ambiente muito competitivo no Brasil. Nesse contexto, o foco da companhia está em buscar mais eficiência na gestão dos custos, aumentar a geração de caixa e garantir uma base sólida para um crescimento sustentável. Ao longo da apresentação, iremos detalhar o desempenho do período, os avanços alcançados e como estamos endereçando os desafios. Nossas prioridades para 2026 passam pelos mesmos pilares do ano anterior. Seguiremos trabalhando forte na simplificação das operações, na redução da complexidade do negócio, no desenvolvimento de parcerias para o frango assado e na disciplina financeira. No final de 2025, assinamos acordo para alienação da participação remanescente na operação do KFC no Brasil. Esta antecipação trouxe um impacto positivo de 5 milhões de dólares na posição de caixa da empresa no último trimestre de 2025 e outros 20 milhões no primeiro trimestre de 2026. Essa operação foi realizada sem desconto e parte desses recursos será utilizado para a redução do nosso endividamento. Finalizamos o quarto trimestre de 2025 com 357 lojas no sistema. Ao longo do ano, encerramos a operação de 26 restaurantes, a maior parte da marca Pizza Hut, como parte de um movimento de racionalização no portfólio. Esta iniciativa levou em consideração o desempenho e retorno das unidades. A abertura de novos restaurantes será seletiva, priorizando aqueles com maior retorno sobre capital investido e direcionado às marcas prioritárias do portfólio. No quarto trimestre de 2025, apesar da receita líquida apresentar queda de 5,4% em relação a 2024, conseguimos entregar uma significativa melhora operacional e financeira.
No quarto trimestre de 2025, o EBITDA, ajustado pré-IFRS, cresceu 146% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o G&A reduziu em 28%, refletindo ganhos de eficiência e controle de custos. O fluxo de caixa operacional também se destacou, com aumento de 139% no ano, demonstrando a melhoria da geração de caixa da companhia. Por fim, a dívida líquida foi reduzida em 33%, atingindo um nível de alavancagem de 2,5 vezes, evidenciando disciplina financeira e fortalecendo a estrutura de capital. Seguimos com o frango assado como prioridade. Conseguimos sustentar o crescimento das mesmas lojas, mesmo diante das limitações de investimento nos últimos anos. Com a venda do negócio do KFC, que possuía obrigações contratuais de abertura de novas unidades, teremos mais recursos para investir nas operações do frango. O time de liderança da marca estará ainda mais próximo da operação, pois entendemos que a eficiência operacional será o principal motor para abrir espaço para investimentos em melhoria das lojas e crescimento da receita. Na Pizza Hut, houve em 2025 um excelente trabalho de turnaround por parte do time. Conseguimos transformar uma unidade que operava próximo ao break-even em um negócio rentável para o grupo. Ainda enxergamos oportunidades de crescimento, por tratar-se de uma marca forte, com relacionamento sólido com franqueados e consumidores. Temos também proximidade com a dona da marca, que tem sido muito parceira e apoiado nossas iniciativas voltadas ao desenvolvimento do negócio. As marcas nacionais registraram, em 2025, uma queda de 14% na receita líquida em relação a 2024, impactadas por uma receita extraordinária ocorrida no quarto trimestre de 2024, assim como por lojas fechadas em 2025 para a reforma, e essas lojas geravam receitas significativas. Considerando apenas a receita recorrente, que exclui esses efeitos extraordinários, a receita teria aumentado em 6% em comparação a 2024. Em 2026, seguiremos focados em melhorar esse resultado, especialmente diante do alto reconhecimento da marca junto aos consumidores. A receita líquida da operação nos Estados Unidos foi impactada pelo fechamento de unidades em 2024. Essas lojas geravam grande volume de receita. Apesar de termos inaugurado novas lojas no final de 2024, elas ainda não atingiram maturidade para compensar essas perdas. Para 2026, temos um plano de ação robusto em curso para recuperar a receita e fortalecer a operação. Nosso foco está na otimização do desempenho de vendas das novas lojas através da experiência do consumidor e iniciativas de inovação de produtos e serviços. A receita global fechou 2025 com retração de aproximadamente 4% versus 2024. No comparável, a receita ficou flat, indicando que a queda reflete ajustes no portfólio, o encerramento de lojas com menor desempenho e foco nas unidades mais rentáveis. No Brasil, apesar de 30 encerramentos de unidades, a receita manteve-se positiva, sustentada pelas marcas Frango Assado e Pizza Hut. Nos Estados Unidos, a operação registrou retração de 11%. Conforme mencionado, já temos um plano em andamento para recuperar as vendas e reverter esse desempenho. Apesar do bom desempenho no último trimestre, o consolidado do ano apresenta retração no resultado operacional. O EBITDA ajustado recuou 9,6%, encerrando em 236 milhões. Na visão pré-IFRS 16, a queda foi de 19%, impactada pelo custo de encerramento de unidades e outros efeitos não recorrentes. Para 2026, temos plano de ação para reverter esse cenário, com iniciativas de melhoria de eficiência operacional, revisão de custos e despesas, além de ações estratégicas para impulsionar as marcas prioritárias
e as operações dos Estados Unidos. Essas medidas visam recuperar margem, fortalecer geração de caixa e sustentar o crescimento do grupo. Antes de passar a palavra para a Natália, gostaria de comentar sobre as despesas gerais e administrativas. Em 2025, registramos uma redução de 24% nas despesas corporativas e de 16% nas despesas consolidadas. Esse resultado reflete iniciativas de eficiência na gestão das despesas, bem como ajuste estrutural decorrente da saída da operação do KFC. Passo a palavra para a Natália, que falará sobre o fluxo de caixa e a estrutura de capital. Obrigada, Fernando. Antes de entrar aqui nos detalhes desse slide, pessoal, queria relembrar algumas mudanças que a gente fez nas demonstrações para melhor visão dos resultados da companhia. Então, todos os números que a gente apresentou no release, aqui na apresentação, são excluindo os resultados do KFC o ano todo, né, uma visão aqui pro forma sem KFC, para melhor comparabilidade e visão do futuro, uma demanda que a gente tem recebido muito de vocês e a gente ajustou para ajudá-los a enxergar a nova IMC. Além disso, a gente também uniformizou a nossa visão gerencial com a visão para o mercado. Então, a nossa nota de segmentação passou a separar a BU Brasil e a BU Estados Unidos, tá? E dentro do Brasil, ao invés de a gente falar de mall e air, como de costume, a gente passou a separar agora pelas marcas mais relevantes, como frango, pizza e as outras marcas. Acho que a gente consegue agora discutir melhor a performance dos nossos segmentos de uma forma mais alinhada com as visões que a gente está trabalhando aqui internamente. A gente também passou a dar destaque para o EBITDA e fluxo de caixa ex-FRS, né, alinhados com o que o mercado costuma olhar, e a gente acredita que essas mudanças vai deixar mais claro, né, o foco da companhia, as estratégias e facilitar a interpretação dos resultados. Bom, agora falando um pouquinho desse slide, né, de fluxo de caixa, conforme o Fernando repassou ao longo da apresentação dele, este costuma ser um trimestre mais difícil, né? Estados Unidos tem uma sazonalidade, né? A unidade dos Estados Unidos costuma ter resultado negativo no último trimestre, mas mesmo assim a gente conseguiu administrar para que a geração de caixa permanecesse em crescimento e uma evolução relativamente significativa aí quando a gente olha o acumulado do ano. O fluxo operacional para a FRS atingiu 46 milhões em 25, mais do que o dobro do que a gente teve no ano anterior, e resultado aí de todas as iniciativas que o Fernando falou, Pizza Hut teve uma performance muito forte, melhorou bastante, e a gente teve uma agilidade aqui para ajustar a nossa estrutura de G&A e fazer uma boa gestão de capital de giro para conseguir entregar esse fluxo de caixa. Se a gente fosse ajustar os efeitos do KFC no fluxo de caixa, porque o KFC no fluxo, né, a gente não ajustou, a gente estaria falando que o fluxo teria ido de 9 milhões para 40 milhões. Então, é realmente uma mudança expressiva que a gente conseguiu entregar ao longo desse ano. Quando a gente olha para a linha de investimento, o nosso CAPEX, a gente manteve uma abordagem seletiva, como a gente sempre falou nos últimos calls. O CAPEX caiu pela metade no trimestre, para 13 milhões, e quase um terço do que era praticado 2 anos atrás. Então, no ano, a queda também acontece e ela seria ainda mais expressiva se a gente excluísse os efeitos do KFC, né, o que a gente chama de carry-over. A gente teve 20 milhões de CAPEX pagos aí no comecinho do ano relacionado à expansão do KFC ainda em 24, tá? Então, se a gente ajusta por isso, o CAPEX do ano teria ficado na ordem de 68 milhões. Para 2026, a gente continua com a agenda de disciplina nessa linha, e a gente tem a nosso favor o fato de que muitas reformas feitas nos Estados Unidos em 2025 não vão ser repetidas em 26. Então, a nossa visão de CAPEX para 26 ela é ainda menor do que esses números que a gente enxerga aqui em 25. E a gente mantém a estratégia de melhorar a geração de caixa, com foco em investimentos de manutenção e sendo bastante seletivo nos investimentos de crescimento da companhia, escolhendo realmente as lojas que trazem uma ROIC aí para o nosso negócio. Passando para o próximo slide, quando a gente fala de estrutura de capital, então a dívida bruta da companhia está em 470 milhões, isso aqui reflete todas as amortizações que a gente vem fazendo de forma extraordinária pelo cash sweep do deal do KFC, né? Então a gente amortizou 100 milhões aí em junho, e a nossa dívida líquida atinge com isso 241 milhões.
Quando a gente olha para a situação de caixa, ela ainda não reflete o recebimento total da transação. A gente ainda tem 102 milhões adicionais que entraram em março, né, e que serão usados para amortização das dívidas que a gente vai fazer, né, para diminuir a alavancagem da companhia. E com relação ao aging, a gente tem trabalhado para alongar a nossa estrutura, a gente já teve avanços no quarto TRI, a gente rolou as duas dívidas que venciam. Para o primeiro TRI, a gente equacionou com as amortizações extraordinárias, mas a gente segue trabalhando para alongar a duration aí das nossas dívidas, que já está mais curta. O índice de alavancagem segue em 2,5, dentro aí do estipulado pelos nossos covenants, que é de 3. Então, seguimos conseguindo administrar bem aí a alavancagem e o fluxo da companhia. Acho que, para fechar aqui, só reiterar mesmo que, apesar dos desafios que o Fernando comentou ao longo do trimestre, a gente tem conseguido equilibrar na gestão de caixa, a gente mantém um foco em maximizar nossa geração operacional, a gente continua com uma agenda muito forte em custos e eficiência, para que a companhia volte a criar espaço para uma agenda de investimentos mais relevantes. Mas disciplina financeira tem sido ainda o nosso principal pilar das decisões internas para preservar a companhia. Então, agradeço a atenção de todos, me disponibilizo depois para as perguntas e respostas e passo a palavra de volta para o Fernando para fazer o fechamento. Obrigada, pessoal. Obrigado, Natália. Para encerrar nossa apresentação, gostaria de falar de nossas prioridades para 2026. Vemos o frango assado como um negócio muito forte, com boas margens e grande potencial de crescimento. Nosso foco é seguir buscando um crescimento de receitas de forma sustentável, tanto orgânica e através de parcerias. Na Pizza Hut, buscamos dar continuidade ao momentum de 2025, com crescimento das receitas e das margens, através de inovação e eficiência operacional. Nos Estados Unidos, nosso foco está na recuperação das vendas, através de iniciativas voltadas à experiência do consumidor, eventos e inovação de produtos e serviços. No nível corporativo, mantemos nosso compromisso com a disciplina financeira e geração de caixa. Cada real investido deve contribuir para a desalavancagem e para o retorno ao acionista. Agora, eu e a Natália estamos à disposição para responder suas perguntas na sessão de Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo de Q&A. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo de Q&A. Então, temos a pergunta aqui do Guilherme: qual a previsão para a abertura de novas lojas do frango assado? Bom, Guilherme, nosso foco está na manutenção e otimização das lojas existentes, aproveitando, sobretudo, os recursos anteriormente destinados à operação do KFC. Ainda assim, seguimos atentos à avaliação de novas oportunidades que possam fortalecer a marca e gerar valor para a companhia. Oi, Guilherme. Temos uma pergunta aqui do Guilherme Macedo. O Guilherme está perguntando, tendo em vista a cotação da ação e a questão do enquadramento, se a companhia está tomando alguma medida. Guilherme, é muito cedo ainda para falar, a gente está falando de um dia apenas, então ainda temos um mês aí para aguardar, para tomar alguma medida, tá bom? É muito cedo para dizer, a ação costuma ter alguma volatilidade, então estamos monitorando aqui, mas ainda não dá para tomar nenhuma conclusão baseada em um dia de negociação, tá bom? Obrigada. Novamente, para fazer uma pergunta, escreva seu nome e companhia seguido de sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Olá, Pedro. Pegando aqui sua pergunta, Pedro da Sete Partners. Pedro está perguntando se a nossa alavancagem não considera ainda o valor recebido de 102 milhões. Sim, Pedro, você está correto. O número de dezembro não considera o recebimento de 102 milhões, então, se você fosse calcular uma alavancagem pro forma aí de dezembro de 25, sim, estaria mais na casa de 2 vezes.
Uma pergunta do Fábio Morelli. Lembrando, para fazer uma pergunta, escreva seu nome, seguido de companhia e sua pergunta no campo de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Bom, temos aqui a pergunta do Fulvio Minorelli. A expansão das unidades do frango assado segue sendo o foco? Fulvio, o nosso foco é dar continuidade a crescimento de frango. O frango é uma marca icônica, uma referência, tem boas margens, tem um reconhecimento público muito grande. Então, portanto, a gente segue trabalhando muito forte nesse sentido. Com os recursos que anteriormente eram destinados à operação do KFC, a gente entende que há espaço para a gente seguir investindo nas nossas lojas e, consequentemente, capturando esse valor. Obrigado, Fulvio. Outra pergunta do Fulvio Misorelli. Bom dia. Quais ações estão planejando para a recuperação de vendas nos Estados Unidos? A venda de unidades nos Estados Unidos está no radar também. Obrigado, Fulvio, pela pergunta. Eu mencionei ao longo da apresentação, a gente teve um impacto em 2024 nos Estados Unidos, em razão de fechamento de algumas lojas. Abrimos no final de 2024 também lojas, contudo, essas lojas ainda não estão performando como o esperado. Então, as nossas ações nos Estados Unidos estarão voltadas em criar um momento para obtenção e captura de receitas, atração de público, consumidores nessas lojas, assim como nas demais, claro, mas em especial nessas lojas. E com essas ações, a nossa expectativa é a gente poder recuperar essa venda e essas receitas em relação a 2025. Obrigado, Fulvio. Novamente, para realizar uma pergunta, por favor, escreva seu nome seguido de companhia no campo de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Vou pegar aqui a pergunta do Osmar Alves. Osmar pergunta qual que foi o montante da baixa, o prejuízo com as operações do KFC que impactou o balanço da empresa. Osmar, tem duas respostas para essa pergunta, né? Então, quando a gente fala no ganho de capital da operação, que a gente reconheceu em junho, no segundo trimestre de 25, a gente está falando que, all-in, a gente fez uma baixa de R$ 1 milhão de reais entre todos os efeitos contábeis, tá? Quando a gente fala, a partir de junho, na equivalência patrimonial que a gente teve nesses 6 meses, a gente está falando mais numa ordem de grandeza aí de 3 milhões que a gente teve de efeito, tá bom, no ano. Novamente, para fazer uma pergunta, escreva seu nome seguido de companhia no campo de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Novamente, para realizar uma pergunta, por favor, escreva seu nome seguido de companhia no campo de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Uma pergunta do Guilherme Bogosian. Há discussões sobre combinação de operação com a BFFC? Guilherme, não há nenhuma discussão nesse sentido. BFFC é um acionista da companhia, com pequena participação, tem assento no conselho, como é público,
mas não há em absoluto qualquer discussão. Nosso foco é o foco das nossas marcas, frango assado, marcas nacionais, Pizza Hut, Margaritaville, e nós enxergamos um grande potencial de crescimento e geração de valor nessas operações. Tá? Muito obrigado pela pergunta. A última pergunta aqui do Rafael Martins, ele quer saber sobre a rentabilidade da cozinha central. Rafael, a nossa cozinha ela tem como objetivo financiar os business, suportar o frango assado, Viena. Então, a gente trabalha para que ela seja break-even, para contribuir para os outros negócios. Tem um trabalho de eficiência que Fernando vai agregar muito, porque tem bastante experiência nesse segmento, traz das passagens anteriores dele. Então, acho que tem uma agenda em Cozinha Central que vai fazer parte da nossa estratégia para monetizar melhor esse ativo, mas por hora o objetivo dele não é geral, não é uma fonte de lucro, e sim uma fonte para minimizar os custos dos nossos outros negócios, tá bom? Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Fernando Calamita, para que faça as considerações finais. Agradeço a participação de todos, estou muito animado com os próximos passos e, como não poderia de ser, já estamos próximos ao horário do almoço, fica o convite para um Pizza Hut. Muito obrigado e até a próxima. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.